De volta com o Gazeta Entrevista. A gente dá sequência aqui ao assunto da política, né? Hoje o programa está bem recheado de política. Estão conosco aqui o Diogo Costa, que é diretor da Fundação Índigo de Políticas Públicas, e o Felipe França, que é fundador do Livres. Essa fundação é ligada ao Livres. O Livres é um novo partido. O antigo PSL agora muda de filosofia, de ideologia, muda de nome. Ontem aconteceu aqui em Rio Branco um evento de lançamento desse partido, Livres, que é um movimento, acima de tudo, de renovação da política, com muitos jovens, com uma visão da política mais liberal. E a gente vai debater um pouco aqui desse assunto. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Rogério. Obrigado. O perfil do Livres é um perfil jovem, né? Eu tenho visto lideranças jovens. Tem o Rodrigo Pires, que é nosso consultor comercial aqui, também faz parte dessa agenda. Eu conversei anteontem com o vereador Emerson Jarudi, que é do Livres. Quer dizer, a sociedade começa a absorver esse movimento e o jovem está com um protagonismo diferente, né? Não é mais aquele movimento estudantil, meio que massa de manobra, são empresários, são profissionais liberais, pessoas jovens, mas com uma capacidade de percepção e de ação muito maior. Eu estou interpretando corretamente, é isso mesmo? Você está, porque o Brasil precisa de pessoas com esse perfil, né? A gente está um pouco cansado daquelas pessoas que sabiam fazer a velha política, que viam por meio da UNE, como você está falando aí, de um movimento estudantil, já pensando na carreira política, né? A gente quer pessoas que tenham experiências no setor privado, no terceiro setor, na imprensa, né? Pessoas que possam olhar para a política não apenas como uma opção de ser apenas o seu ganha-pão, mas como uma missão, né? Uma vocação extra que você pode utilizar sua experiência para o bem do Brasil. Agora vocês vieram desbravar o Acre. Eu acho que não tem sido uma tarefa fácil. No estado em que há 20 anos o PT, a esquerda, essa visão comunista domina o cenário político, vocês vêm fincar essa bandeira do liberalismo. Muita coragem, viu? São 20 anos, né, com o PT à frente do Acre, e chegou o momento de mostrar uma cara nova e até mesmo mostrar uma nova forma de fazer política em que a gente não fique preso àquela dicotomia direita, cara ruralista, populista, ou esquerda, de certa maneira, que vem de um papel social, mas que no final das contas quebra o Estado, enche o Estado, se aproveita para fins políticos escusos. A gente está querendo fazer uma coisa um pouco mais para frente, que tem essa cara dessa nova geração, tem a cara um pouco do Emerson Jarudi, do Rodrigo Pires, vai construindo um processo novo. E o Acre tem um papel fundamental nisso, porque é um estado que as pessoas estão cansadas. Agora, o que a gente percebe, eu vejo como jornalista, as pessoas têm um pouco de receio de fazer essa mudança, né, de apostar no mercado, na meritocracia, porque elas se acostumaram a depender do Estado, né? Esse paternalismo, essa dependência, quer dizer, tudo tem que ser resolvido pelo Estado, que acaba enfraquecendo o poder do cidadão. Então, há esse temor. Como é que faz para vencer isso? Que garantias vocês dão de que funciona? Mas que garantia que o Estado dá que funciona? O Estado dá garantia que a saúde funciona, que a educação funciona. O Estado gasta 1,6 trilhões de reais, para garantir segurança pública, educação, saúde, e o que a gente vê é o que está aí na nossa frente. Então o Estado não é uma garantia, né? Depender do Estado significa depender de mais do mesmo, significa depender da pobreza, né? O que a gente está falando aqui não, os países que conseguiram sair da pobreza, e a gente tem exemplos no mundo todo, né? Exemplos que são similares aqui, né? A região norte, como o Sudeste Asiático, que pegaram exatamente aquilo que o governo fez de errado aqui, eles começaram a fazer de certo lá, e trouxeram atividade econômica, e trouxeram crescimento, trouxeram enriquecimento para a sua população. A gente precisa disso. E é por isso que a gente precisa o quê? Da iniciativa privada. A gente precisa das pessoas tomando iniciativa, tomando conta da própria vida, e um governo que saia da frente para as pessoas poderem correr atrás. O brasileiro quer correr atrás. O brasileiro é trabalhador, é empreendedor. O Brasil tem uma taxa de empreendedorismo em 16%, mais alto que qualquer país desenvolvido. Os brasileiros querem empreender, mas o Estado não deixa. Quando a gente olha para o ambiente empresarial, o Brasil cai lá para a posição 169, etc., no ranking do Banco Mundial. Agora, essa mudança, né, a criação de um partido, a criação de um movimento, ela passa necessariamente pelo sistema político em vigor. E é um sistema que dificulta muito o trabalho, né, porque ele é praticamente pensado, bancado, executado pelo Estado. Esse Estado que vocês querem diminuir de tamanho. É uma guerra muito desigual.
É uma guerra desigual, mas acho que o brasileiro já percebeu qual o lado que ele quer tomar nessa guerra. O brasileiro não quer mais estar do lado dos políticos tradicionais, porque ele percebeu que eles não são os seus aliados, eles são um problema. Então, quando a gente está olhando para ver qual é essa batalha, é uma batalha muito clara. É uma batalha entre um Brasil que trabalha, o Brasil dos batalhadores, e partidos que de trabalhador só tem nome. Partidos que, na verdade, gostam da estrutura, eles gostam de criar dificuldade para poder vender facilidade. E a gente fala, bom, eu acho que já deu um basta. Vários outros países já deram basta, é hora do Brasil apostar de fato no desenvolvimento das suas próprias pessoas. Outra situação que a gente percebe nesse momento é que, em face da situação caótica da política brasileira, tem alguns setores se aproveitando desse momento e surfando na onda, dizendo aquilo que a população quer ouvir, né? A extrema-direita, até a extrema-esquerda também, e acaba se postando como uma salvação. Vocês, como é que veem isso? É um risco muito grande. Nesse momento de renovação sempre aparece um salvador da pátria, alguém que está querendo achar uma solução simples e muitas vezes pouco fundamentada. A gente não acredita em político como um salvador do país. A gente, como o Diogo falou, a gente acredita que a solução vem de baixo para cima e não de cima para baixo. E o principal obstáculo aí é como retirar o Estado, o governo, como um empecilho para as pessoas se desenvolverem. Como o Diogo está falando, aqui no Brasil a gente gasta 2.600 horas por ano para calcular tributos. Na América Latina, que já não é dos melhores médios do mundo, são 1.700 horas. A gente consegue baixar isso muito mais. No final das contas, a gente precisa tirar o político como o Messias, como o Salvador e permitir que haja espaço. Outro ponto que acaba se colocando contra vocês é justamente quem pega a situação e distorce, por exemplo, dizendo que vocês querem combater o Estado. Quer dizer, o Estado tem um papel. Sim. O que tem que fazer é colocar o Estado no seu devido lugar, Sim, que não é necessariamente destruí-lo, né? Explicar isso melhor para a população. Mas eu estava conversando com o pessoal de informática e eles têm um conceito que eles falam que um produto às vezes tenta ter feature demais. Então, quando o pessoal, por exemplo, estava escolhendo qual ia ser o tocador de MP3 que ia ganhar no mercado, o que o iPod fez que os outros não fizeram? Ele se concentrou em fazer uma coisa muito bem, que era tocar música. Ele não tinha rádio, não tinha várias outras coisas, ele fazia aquilo bem. O governo brasileiro não tem essa filosofia meio Apple assim. O governo brasileiro quer fazer tudo, quer ter estádio de futebol, quer promover desde festa até eventos, etc. Aqui o governo está abrindo indústrias, fábricas. O governo quer ser empresário, o governo quer ser empregador, o governo não sabe fazer isso bem. O que o governo precisa fazer bem é o quê? Segurança pública. O governo precisa fazer bem garantir que as pessoas tenham acesso à educação e à saúde. Se o nosso governo conseguisse fazer isso decentemente, né, o resto o brasileiro consegue construir. O resto, empreender, o brasileiro empreende. Contratar, trabalhar, isso o brasileiro consegue fazer. Isso está no nosso DNA. O brasileiro é um povo criativo, um povo que não consegue, por exemplo, inovar porque o governo não permite. Ou seja, o governo ele assume o papel que não é dele e ele deixa de fazer aquilo que ele deveria fazer, né, de fato. Então a gente está numa situação horrível, né, em que o Estado brasileiro, né, ele se coloca no lugar da pessoa e ele acaba sugando a iniciativa das próprias pessoas. Eu quero encerrar falando de um ponto, né? A meritocracia. O que é isso? É você prosperar de acordo com seus méritos, com seu esforço. É você ocupar um devido lugar pelo merecimento, pela competência. Eu vou dar aqui um breve trecho do currículo do Diogo Costa. Ele é diretor da Fundação Índigo de Políticas, mestre em Ciência Política pela Columbia University, doutorando em Economia Política no King's College de Londres e já tem várias publicações em artigos publicados em jornais internacionais, jornais de São Paulo. O que eu quero dizer com isso é que pessoas competentes sabem o que estão fazendo, estão se colocando para a sociedade. É importante o eleitor ver isso, né? Obrigado. Eu acho que nós precisamos ter pessoas capacitadas, né? Pessoas que não acham que política é simplesmente um jogo de trocas, etc., mas pessoas que conseguem entender o que é a necessidade econômica, política do Brasil, né? O Brasil precisa de pessoas que entendem o que o Brasil precisa para ser desenvolvido. Eu acho que uma das vantagens do nosso trabalho no Livres é exatamente atrair esse tipo de pessoas, o que a gente chama de capital humano.
Né? Os partidos hoje, eles gostam de capital, mas não capital humano. Eles gostam de capital no bolso deles, ou então o livro do Marx na parede. A gente não, a gente quer, de fato, capital humano, ou seja, pessoas que sabem trabalhar, pessoas que se educaram, né? Pessoas que se qualificaram para assumir uma posição. E o Livres agora, de fato e de direito aqui no Acre, vocês estão se articulando para as eleições do ano que vem? Como é que vai ser? Vai ter chapa própria? Vai lançar a candidatura a governo? Vai coligar com outro partido? Vocês já estão pensando nisso? Pensando, a gente está pensando. É uma solução que vai passar de muita conversa ainda. Não descartamos a possibilidade de termos chapa própria. Temos um pessoal muito bem capacitado. São grupos fortes que estão se organizando. E aí parte de várias conversas para a gente ver até onde que a gente vai chegar. Mas uma coisa é fato. O antigo PSL que estava alinhado com o governo PT, isso não existe mais. O Livres ele está aqui para construir um caminho a favor do empreendedorismo, da liberdade, do cidadão. Esse passado não existe mais e talvez a possibilidade de uma terceira via para essa eleição exista. Muito bem, muito bem. Só o fato de vocês existirem e trazerem esse discurso já oxigena o debate, já dá uma lufada de ar fresco, que é o que a política precisa. Obrigado, Felipe. Obrigado, Diogo. Muito obrigado, Rogério. Vamos fazer o intervalo. Gazeta Entrevista volta já.